Bom dia, galera. Meu nome é Débora e eu faço parte do grupo da Carol, do Jonathan e do Miguel. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Graciliano Ramos e eu vou começar pela biografia. Graciliano Ramos foi um escritor, foi um jornalista e um político brasileiro. E ele nasce na cidade de Quebrangulo, lá em Alagoas, no dia 27 de outubro de 1892. Ele é filho de Sebastião Ramos de Oliveira e de Maria Amélia Ferro Ramos. E ele também é irmão de 15 irmãos, sendo ele o primogênito, né? Parte da sua infância ele passa na cidade de Buiuque, lá em Pernambuco, e parte da sua infância ele passa em Viçosa, lá no estado de Alagoas. E é aí que ele inicia os seus estudos no internato da cidade de Viçosa. Em 1904, ele publica o seu primeiro conto, que se chama O Pequeno Pedinte, no jornal da escola. E em 1905, ele se muda para Maceió, e lá ele começa os seus estudos secundários no Colégio Interno, 15 de março. E é nesse colégio que ele começa a se interessar pela língua e pela literatura. Em 1910, ele se muda para a cidade Palmeiras dos Índios, lá em Alagoas. E lá o seu pai também se muda junto com eles e começam a mexer com o comércio. Seu pai abre um comércio. Em 1914, ele se muda para o Rio de Janeiro e inicia sua carreira de jornalista, atuando como revisor de jornais, né, nos jornais Correio da Manhã, no jornal À Tarde e no jornal O Século. Em 1915, ele volta para a cidade de Palmeiras dos Índios, onde o seu pai abriu o comércio, e lá duas irmãs suas falecem com a peste bubônica. E nesse mesmo ano ele começa de novo a trabalhar com seu pai no comércio, porém em 1916... ele se casa com Maria Augusto Barros e é com ela que ele tem 4 filhos. Porém, ela morre e em 1928, já viúvo, ele se casa de novo com Heloísa Medeiro e com ela ele tem 4 filhos. E nesse mesmo ano ele é eleito para prefeito dessa mesma cidade onde seu pai tinha abrido um comércio, a cidade de Palmeiras dos Índios. Em 1930 ele se muda para Maceió e ele abandona o cargo de prefeito e assume a direção da imprensa oficial e da instituição pública do estado lá em Maceió. A partir desse ano, ele começa a lançar várias obras romancistas, mantendo sempre o contato com alguns escritores da época, como por exemplo Jorge Amado, José Lins do Rego e Raquel de Queiroz. Em 1936, ele é preso sob a acusação de ser comunista e ele fica 9 meses preso dentro da cadeia. Porém, ele é solto porque não encontraram nenhuma prova com ele para incriminar ele. E ele vem a falecer em 1953. As Secas é o romance mais importante do escritor Graciliano Ramos, que foi escrito entre 1937 e 1938, que foi publicado pela antológica Livraria José Olimpo, editora, e é considerado uma das maiores obras do escritor. Caetes é o primeiro romance do Graciliano, que foi publicado em 1933, e a história se desenvolve em Palmeira dos Índios, a cidade em que ele viveu. São Bernardo é um romance escrito por Graciliano, que foi publicado em 1934 e é situado na segunda etapa do modernismo brasileiro. Angústia é um romance publicado por Graciliano em 1936. Na época, ele estava preso pelo governo de Vargas e contou com seus amigos para que publicasse, e quem ajudou foi José Lins do Rego. A Terra de Meninos Pelados é um livro de contos infantos juvenis de Graciliano, que foi formato de livro em 1939, escrito em 1937. A Terra dos Meninos Pelados recebeu o prêmio de literatura infantil do Ministério da Educação. A História de Alexandre é um livro de contos de infância juvenis publicados em 1944, de histórias coletadas do folclore alagoano. E nesse livro há contos de fanfarronices de um típico mentiroso do sertão. Bom, eu vou falar sobre a primeira obra de Graciliano, que se chama Caetés. Eu vou começar lendo um trecho e depois eu vou falar um pouco sobre a história. Ora ali estava aquela viúva antipática, podre de rica, morando numa casa grande como um convento. Só se ocupando em ouvir missa, comungar e rezar o terço, aumentando a fortuna com avareza para a filha de Nicolau Varejão.
E eu, em mangas de camisa, a estragar-me no escritório do Teixeira. Eu, moço, que sabia metrificação, vantajosa prenda, colaborava na semana do padre Estanásio e tinha um romance começado na gaveta. Bom, o personagem principal, o João Valério, ele é introvertido e fantasioso. Então, aí ele se apaixona pela Luísa, que é a mulher de Adrião, dono de uma firma comercial em que ele trabalha. Aí esse caso deles é denunciado por uma carta anônima, o que leva Adrião ao suicídio. Nisso, o João Valério ele fica arrependido e se afasta da Luísa, mas continua ainda como sócio da firma. Bom, no trecho dá para perceber que ele se mostra como uma pessoa talentosa e um pouco desajustada. Tanto é que ele se compara com essa viúva e, como ele é o narrador da história, ele meio que vende a imagem de si mesmo, né? Então ele vê a literatura apenas como um meio para se valorizar socialmente, abandonando todas as suas ambições literárias. O foco dele é só ascender na sociedade. Olá, meu nome é Jonathan e eu vou falar sobre o texto São Bernardo. Nesse caso, esse texto é um romance, né? Que é um livro, uma obra de Graciliano Ramos. Nesse romance, o narrador, né, barra personagem Paulo Honório, aos 50 anos ele decide escrever a história de sua própria vida, né? Ele era um rapaz de origem pobre e no seu texto ele se concentra nos episódios que o levaram a se tornar, né, o proprietário da Fazenda São Bernardo, na qual se dá o título do livro, né, da obra ou do texto, enfim. E os demais personagens, eles só aparecem na medida em que se revela a sua função utilitária no processo de aquisição da fazenda. O utilitarismo é também um critério dominante para que o Paulo Honório busque uma esposa, que ele consiga uma esposa, para ele conseguir a fazenda. O utilitarismo dele acaba funcionando, mas isso não vai durar muito tempo, né? Não vai dar certo, não com Madalena, isso não vai dar certo com Madalena, a mulher com quem venha se casar. Apesar dela se aparentar uma mulher frágil, ela não se deixa dominar e com isso acaba destabilizando a personalidade impositiva de Paulo Honório. Eu vou citar alguns personagens, né? O Paulo Honório, protagonista da história, frio, violento. Paulo Honório teve uma relação peculiar com aqueles que o rodearam. Margarida era uma mulher negra, doceira, e ajudou a criar Paulo Honório quando era pequeno. Madalena, uma professora, casou-se com Paulo Honório e foi viver com ele em São Bernardo. Glória, tia de Madalena, esposa de Paulo Honório, mudou-se com o casal para São Bernardo. Ribeiro era um contador e guarda-livros de Paulo Honório. Teve um passado abastado. Era feliz, culto, justo, fora considerado major, mas acabou perdendo tudo. Luiz Padilha, herdeiro da fazenda São Bernardo, embora sem qualquer talento para mantê-la, acabou-se afundando em dívidas e perdendo a propriedade para Paulo Honório. Mendonça foi assassinado por Paulo Honório. Executou o crime. Quem executou o crime foi o guarda-costas Casimiro. Azevedo Gondim, jornalista amigo de Paulo Honório. Casimiro Lopes, fiel guarda-costas de Paulo Honório. Descrito com corajoso, laça rasteja, tem faro de cão e fidelidade de cão. Olá, meu nome é Miguel e eu vou apresentar parte de um livro de Graciliano Ramos, que é Angústia.
Eu vou começar falando da parte do contexto do livro, que se passa a vida do personagem e narrador, que é Luiz da Silva. O contexto de 1930 se dá na segunda fase do modernismo, né? Graciliano Ramos debate o contexto da pobreza, capitalismo e a seca. Essa história se passa em Maceió. Essa parte de seca se diz que eles tanto se discutem como o Nordeste e Maceió é onde se passa essa história de Luiz da Silva. O segundo ponto desse contexto é a situação da fragilidade que se passa ali, tipo assim, como ele discute o capitalismo, ele escreve sobre o capitalismo, o que influencia também essa fragilidade dele é a queda da Bolsa de Nova York. Por quê? Porque a família do personagem, eles eram fazendeiros ricos que ficaram pobres. Em 1929 foi a queda, em 1930 eles ficaram pobres e isso causa uma reviravolta no governo atual, que era de Getúlio Vargas, e a política de café com leite e a queda da bolsa afeta tudo, né? E no próximo ponto, o personagem narrador, ele é um homem que perde tudo e começa a se restaurar novamente. Então, depois que essa fragilidade que ele tem, que ele perde tudo, por ele ser um homem rico e frágil, ele começa a se restaurar novamente depois da pobreza, depois de morar na rua. Ele vira um concursado público, porque ele era inteligente, ele faz o concurso dele e começa a se restaurar na vida. Só que ele conhece uma mulher que se chama Marina, ele se apaixona por ela e eles vivem um romance e ele marca a data do noivado. Essa desgraça, essa perda por esse amor e a desgraça que isso causa é culpa do capitalismo, visto que esse homem ele só queria se recompor a vida dele e essa mulher queria gastar, era consumista. Isso é obra do capitalismo, esse consumismo, né? Que é o objetivo do capitalismo, é o consumismo, né? Então, nessa desgraça desse relacionamento que ele teve, isso causa muita angústia porque depois da pobreza ele fica uma pessoa desiludida da própria vida e com esse amor ele é traído e isso causa ainda mais sequelas na vida dele. No próximo ponto, essa traição, ele decide se vingar, ele vê uma oportunidade de se vingar do amante dela, porque ele ficou sabendo que esse próprio amante que tinha traído ele, era a obra dessa traição, esse amante que agora está junto com a Marina, deixou Luiz da Silva e ficou com a Marina, ele trai a Marina novamente. E ele já ressentido do relacionamento antigo, ele viu uma oportunidade e mata esse homem. Ele enfrenta as tragédias da sua vida e lida com a angústia dos sentimentos de um assassinato. Ele mata esse homem e ao mesmo tempo de um sentimento de satisfação e de vanglória que ele tem o sentimento de poder ser pego e perder tudo que ele tinha, né? Mas a vida dele já tava meio desandada, porque ele já tava mal com essa traição, visto que ele já era um homem fragilizado. O contexto dessa história toda fecha que realmente ele é pego e é preso. Ele escreve depois esse livro na cadeia, depois de um mês de prisão. E nisso consta uma narrativa fragmentada e metalinguística. Quando ele começa a contar essa história pelo livro que ele escreveu, depois daquele mês de carcerário que ele viveu, se caracteriza uma narrativa fragmentada, porque ele começa a viajar no tempo e contar histórias do começo da história dele até o final. Ele fica invertendo, ele fica pulando de tempo em tempo. E a análise foi isso, por mim. Obrigado.